Pronto, bom dia, a gente vai começar hoje o projeto, o Pode Administrar, e inicialmente a gente vai começar entrevistando a Alane, representando o Serviço de Inspeção Municipal, né, Alane? Bom dia. Bom dia. Pronto. Aí, primeiramente, a gente vai explicar como foi essa parceria entre o nosso departamento de administração e assim, para a realização desse podcast, você poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim, primeiro, né, já agradecer a disponibilidade da equipe da FAEM no Pode Administrar, dizer que é uma alegria do Serviço de Inspeção estar abrindo o projeto, participando da abertura do projeto. E a parceria surgiu justamente de um contato que nós tivemos com o professor Vinícius, que procurou o serviço de inspeção para que a gente pudesse fazer um trabalho junto aos consórcios municipais de municípios que estavam tentando implantar serviços de inspeção. E aí nós tivemos esse momento com esses representantes desses consórcios e conversando com o professor, a gente explicou sobre o serviço de inspeção, porque eu sou entusiasta, gosto muito da fiscalização de indústrias, né, da inspeção de indústrias de alimentos, e dizendo a ele que nós teríamos a festa do bode, né, um espaço de divulgação, uma grande caprifeira do estado do Rio Grande do Norte, e que a gente teria o espaço do serviço de inspeção. Pensando nisso, surgiu a ideia de fazermos esse podcast para a gente poder divulgar e conversar sobre o serviço. E o professor Vinícius, muito solícito e também entusiasta, vi que comprou Ele realmente gosta muito a ideia. dos projetos também? Sim, comprou a ideia e aí a gente deu ok. E aí somou com a professora Andréa, né? Ele teve contato e chamou todos vocês. Enfim, o projeto começou a partir o projeto com o Sim, começou exatamente através dessa conversa com o professor Vinícius, e a gente ficou muito feliz. Mas aí a primeira impressão assim que você teve quando houve assim a ideia, o que é que você achou? Qual foi a melhor parte disso tudo? Especialmente a questão de poder divulgar o serviço de inspeção municipal, porque as pessoas normalmente só conhecem o Serviço de Inspeção Federal, CIF, que é o selo que a gente vê com mais frequência no rótulo do produto de origem animal e vegetal. Então, quando a gente tem a oportunidade de divulgar o Serviço de Inspeção Municipal, que é um órgão equivalente à fiscalização federal, a gente fica muito feliz e vai em qualquer oportunidade que é convidada. A gente tem outras parcerias, inclusive também com a Universidade Federal Rural do Semiárido, com a UFESA. Eu sou médica veterinária, sou egressa da Universidade Federal, então eu acabo gostando muito dessa parceria entre a academia e o setor público, né, de atividades e serviços, e a gente sempre que tem essa oportunidade costuma participar. A gente tem recebido alunos, estudantes, os discentes, como campo de estágio no serviço de inspeção. Nós já fomos objeto de conclusão de curso, de monografia de conclusão de curso, de projeto de especialização também de egressos da universidade. Então, o serviço sempre está movimentando nessa parte da educação. Tá participando, sim, né? Especialmente nesse quesito da educação sanitária. A gente fica muito feliz. E além de querer participar nesse momento que é tão cultural para Mossoró, né, a festa do bode, todo ano sempre é aguardado, principalmente pessoal que participa na questão das feiras e tudo mais, né? Exato. Aí, qual a principal importância assim, que você acha da Sim aqui em Mossoró? Qual você acha que o principal que vocês mudaram aqui na questão da inspeção? Como está a evolução nisso constantemente? Porque a gente sabe que tem os que vivem realmente na clandestinidade e não fazem inspeção. Isso, né? É verdade. O serviço municipal de inspeção no país como um todo é uma coisa mais recente. A fiscalização no Brasil de produtos de origem animal e vegetal, ela é antiga, da década de 50. Porém, a realidade municipal é bem recente. Então, quando o serviço chegou aqui em Mossoró, foi implantado em Mossoró, a gente viu a oportunidade de trabalhar muito o quesito da segurança dos alimentos, que são comercializados aqui em Mossoró. E mais ainda a oportunidade de poder fiscalizar, inspecionar,
regular, educar essas empresas, esses pequenos produtores, a agroindústria familiar, que é muito forte aqui na nossa região, o pequeno produtor, que de fato é a mola propulsora da economia. E ainda mais nesse quesito, assim, do pequeno produtor, é mais difícil até mesmo a informação, né? Com certeza, e é de fato o que fortalece a clandestinidade. Exatamente. Porque você não tendo a informação, você acaba ficando... Não, e acham que, tipo assim, fazendo o básico, questão de limpeza, tudo mais, sem nenhum tipo de inspeção específica, já tá garantindo a segurança, né? É verdade. E também, às vezes, tem a própria cultura de que a fiscalização chega para prejudicar. Sim, verdade. Chega para fechar, chega para multar, interditar. Já tem aquele medo de aquele receio de buscar a formalidade por achar que aquilo é um passo ruim para a sua empresa, a sua agroindústria. E a gente quer mostrar justamente o contrário. Que o serviço municipal, por ele conhecer a realidade local, ele tende a justamente abraçar esse pequeno produtor no quesito de orientar, chegar junto, trocar uma ideia, conversar com o responsável técnico, que nós vamos ter aqui a participação de responsáveis técnicos das indústrias que nós inspecionamos, trazendo a realidade deles, que é de fato o que diferencia um serviço de inspeção municipal, é a proximidade com a empresa. Imagine vocês que, de repente, se não existisse o serviço municipal, para uma indústria ou uma pequena indústria aqui em Mossoró se registrar, ela tinha que esperar a visita de um técnico vindo de Brasília, por exemplo. Mais difícil. Imagine aí a logística como é, o contato que não tem com o fiscal. Então o serviço vem para auxiliar exatamente. E ainda mais a dificuldade na questão de tempo, porque um pessoal de Brasília, um exemplo, não vai ter como fazer uma inspeção constante. Então, tendo o serviço municipal, já melhora bastante. Agiliza bastante. Agiliza demais. Aí, quais são as principais orientações? Como é que vocês orientam as empresas, principalmente os pequenos produtores? Como é que vocês buscam, assim, como eu posso dizer, otimizar a comunicação com eles, para que eles consigam entender a situação, a gravidade da situação até mesmo? Isso, a gente tem geralmente muita facilidade de conversa através dos espaços que a própria Secretaria de Agricultura cria, porque a gente tem os projetos de extensão, né, que vai até o produtor, o pequeno produtor, e a gente acaba captando esses espaços para divulgar o serviço de inspeção, e justamente a festa do bode é um deles, e a gente capta esse pequeno produtor para explicar a importância dele se formalizar, porque ele formalizado, esse produtor formalizado, ele vai participar especialmente das compras governamentais, ele pode participar do programa de aquisição de alimentos, ele pode concorrer legalmente com as indústrias registradas, ampliar mercado, comércio. Imagine uma coisa que um pequeno produtor que é clandestino, ele acaba comercializando às vezes para a família, às vezes para os vizinhos, e quando ele se formaliza através do serviço de inspeção, ele pode comercializar em qualquer supermercado, em qualquer mercadinho aqui da nossa cidade. Então isso é muito importante. Pronto. Até mesmo assim, como nós estudantes de administração, a gente sabe que cada vez mais a concorrência ela tem aumentando. Então, as pessoas estão tendo acesso a mais informação, querem mais alimentos que sejam seguros. Então, como as pessoas estão tendo mais acesso a essa informação, eles querem ter certeza que aquele alimento é seguro. Então, até mesmo melhora na questão da concorrência deles. Se eles não acabarem... Estimula a produção segura de alimentos, né? E assim, o objetivo principal do serviço de inspeção é a fiscalização, mas com a produção segura desse alimento. Ou seja, quando aquele alimento que é registrado pelo serviço, ele vai para o mercado consumidor, ele passou por todo o processo de fiscalização, mas também de manipulação segura de alimentos. Aquela pessoa que produziu o alimento, que pegou no alimento, ela precisou ter um exame de saúde satisfatório, em dia, sem nenhum tipo de contaminação, a lavagem das mãos, que é muito importante, fundamental, a ferramenta da vestimenta, os equipamentos de proteção individual, touca, uso de touca para manipular alimentos, porque você não pode contaminar
aquele alimento, tanto por micro-organismo, como também por questões físicas. Imagina, caiu um cabelo, não pode usar adorno, por exemplo, cai um brinco lá dentro da produção. Então, tudo isso são situações que o serviço vem para orientar e garantir a segurança daquele alimento que é produzido. Mas, assim, os pequenos produtores, principalmente, têm alguma dificuldade em entender a gravidade da situação? Olha, normalmente eles desconhecem, né, o porquê daquela exigência do serviço, porquê daquela orientação do serviço. E quando a gente mostra tecnicamente o porquê, todos acabam entendendo que de fato é o melhor caminho, né? Porque ninguém quer produzir um produto que pode causar mal à saúde das pessoas, porque todos nós somos consumidores. A gente consome, a gente compra esses alimentos que são inspecionados por nós, técnicos. Então, a gente, quando explica ao produtor, ele acaba assimilando, entendendo e buscando o serviço para, de fato, se registrar. Isso é muito importante, principalmente, como eu disse, pela proximidade do serviço que tem com o produtor. Aí, assim, como a gente não tem muito conhecimento a respeito dos perigos específicos, a gente sabe que pode fazer mal à saúde e tudo mais, mas quais são os perigos principais, assim, em alimentos que não têm essa inspeção constante? Pronto, os perigos, eles são divididos em 3 categorias, né? O perigo físico, o perigo químico e o perigo biológico. O perigo físico, de repente você está produzindo um alimento ali, tá fabricando um iogurte, por exemplo. E aí você, como eu disse, se você não usa a proteção, uma touca, e tá com adorno, que a gente chama, brinco, ou aliança, ou anel, ou um cordão, um colar, esse objeto ele pode cair dentro do alimento que está sendo produzido e aí vai causar uma contaminação física. Imagine a pessoa abrir um iogurte para tomar e lá puxar e vir uma tarraxinha de um brinco, né? Além do que a questão do tipo de produto que tem no brinco até mesmo, né? Isso. Em conjunto com os outros agentes. Exatamente, aí é onde entra o perigo químico. Isso mesmo. Por exemplo, também, na hora de você lavar esses utensílios, de repente você usou uma quantidade a mais de detergente, você usou uma quantidade a mais do hipoclorito, por exemplo, para desinfecção. Então você não enxaguou bem aquele recipiente que você vai manipular. Ali pode ficar o resquício desse produto e causar uma contaminação química. Na hora de você fazer a higienização da mesa, onde você vai colocar o produto em cima, se você não higienizou bem, se você não retirou, não enxaguou adequadamente aquele produto, quando você colocar um alimento em cima, você pode ter uma contaminação química daquele alimento por conta da substância desinfetante que estava sobre a superfície. E tem o perigo biológico, que são justamente as bactérias, os micro-organismos fungos, que podem se desenvolver naquele alimento, especialmente se não tiver uma temperatura adequada, se não tiver um cozimento adequado no processo de fabricação. Então, as pessoas às vezes precisam ser orientadas, muitas vezes, nesse quesito da contaminação, porque se eu consumo um alimento que tem uma bactéria, por exemplo, o que é que vai causar? Principalmente a toxinfecção alimentar. O que é isso? Vômito, diarreia, febre, calafrios, dor de cabeça, tudo isso são sintomas da toxinfecção alimentar. Inclusive, dependendo do micro-organismo que esteja presente lá naquele alimento, pode levar até a morte da pessoa em poucas horas, por conta da multiplicação bacteriana, que normalmente ela favorece, a multiplicação das bactérias é favorecida pelo aumento da temperatura. Ou seja, um alimento que precisa estar até 10 graus, se de repente ele está lá fora da refrigeração e eu consumir, ali já pode ter uma carga microbiana muito alta que me cause uma toxinfecção alimentar grave. Então imagine se o serviço não vem para orientar aquele produtor de como é que ele tem que manipular aquele alimento. Então é o risco que todos nós corremos se a gente consome um alimento que não passou pela inspeção. É muito amplo, tem muitos detalhes na inspeção,
que a gente precisa informar o produtor, que na maioria das vezes ele acaba desconhecendo. E às vezes, tipo, pode achar que é um sintoma a curto prazo, né? Acha que vai ali dar uns vômitos e depois vai voltar tudo normal, sendo que pode ficar até longo prazo mesmo. Exato, ele pode ter um agravamento desses sintomas, né? Às vezes, por exemplo, a gente tem as notificações das doenças transmitidas e veiculadas por alimentos, aqui nas unidades de pronto atendimento, aqui em Mossoró, nas UPAs, de milhares de pessoas que buscam atendimento mensalmente por conta de uma intoxicação alimentar. Porém, isso é só o percentual que busca o atendimento. Imagine aqueles que não vão buscar o atendimento, mas que consumiram um queijo que estava com a data de validade vencida. Imagine você consumir um queijo que não tem o selo da inspeção, e aí de repente você começou a passar mal, tratou em casa, não procurou o serviço de saúde, então nem tem como contabilizar aquele caso. Então imagine aí a dimensão. Milhares de pessoas morrem todos os anos no mundo por conta das toxinfecções alimentares. A salmonelose, tuberculose, que é transmitida exatamente pelo leite cru, pode ser transmitida pelo leite cru, o leite da vaca que você não tem cuidado, às vezes, quando vai o manuseio de como vai ser retirado esse leite, se ele vai passar pelo processo de pasteurização, se vai sofrer altas temperaturas até chegar na mesa do consumidor. Então, imagine aí a importância da produção segura de alimentos, que é o foco da fiscalização, independente dela ser estadual, federal ou municipal. O objetivo é sempre produzir alimentos com segurança. Mas, assim, já teve algum caso específico que chamou a sua atenção, algo do tipo? Aqui em Mossoró, especialmente, nós tivemos, não foi com nenhuma empresa registrada, mas nós tivemos alguns casos que aconteceram em anos anteriores de pessoas que consumiram peixe contaminado. E aí eu não sei se vocês acreditam que sim, pela mídia nacional informou a doença da urina negra, ou seja, é a doença de RAF, você pode adquirir a doença se você consome um peixe específico, tem algumas espécies de peixes que podem transmitir através do consumo cru desse alimento que não estava sob temperatura adequada, de uma bactéria que vai causar especialmente a insuficiência renal. E aí os pacientes começaram a ter a urina bem escurecida por conta exatamente da questão dos rins, dessas bactérias atacarem os rins, e aí as pessoas começaram a ter mialgias, dor muscular. Isso aconteceu aqui em Mossoró. Então, foi justamente pelo consumo inadequado de um tipo de pescado que foi comprado sem inspeção, sem fiscalização. Aí, esse caso, assim, o que é que você achou desse caso em si? A sua opinião, assim, como profissional já há tanto tempo nessa área? Eu vejo como um alerta para mostrar que acontece todos os dias. Sim. E mais próximo do que o que a gente pensa. Porque a gente acaba vendo muitas vezes as informações vinculadas na mídia nacional e a gente acha que não acontece aqui. Sim. Mas é muito mais comum do que o que a gente imagina. Como eu disse, esse caso aconteceu recente aqui em Mossoró. Certo, tudo bem. E para finalizar, Alane, queria que você falasse só um pouquinho rapidamente sobre a importância, onde consegue encontrar assim, aqui em Mossoró, para que as pessoas conheçam e também empresas que queiram conhecer também o serviço. Aí você pode falar um pouquinho? Sim, né? A gente fica muito feliz da oportunidade de estar aqui no espaço, no podcast do curso de administração da UERN. Sim. E dizer que o serviço ele está sempre disposto a abraçar as nossas empresas, o pequeno produtor, o produtor da agricultura familiar. Nós temos muitas empresas registradas que são produtores da agricultura familiar, onde o pai trabalha, o filho, toda a família está lá dentro da empresa, e isso para nós é motivo de orgulho, porque é uma característica do serviço municipal, ele está no território, como eu já falei. Agradecer a oportunidade de divulgar o serviço, porque a gente funciona aqui na Secretaria de Agricultura, o serviço funciona, e a equipe técnica está aqui todos os dias na Secretaria de Agricultura, que fica aqui ao lado do Parque de Exposições Armando Boar,
E às vezes as pessoas não sabem que existe o serviço municipal. Outra coisa que eu gostaria de deixar também para as pessoas, para os consumidores de uma forma geral, é a importância de você observar o rótulo do produto de origem animal e vegetal quando você vai comprar no supermercado. Sim. Esse rótulo, ele vai estar lá com o selo que tem o nome CIF, que é Serviço de Inspeção Federal, ou ele pode ter o rótulo com o CIE, ou CEIPOA, que é o Serviço de Inspeção Estadual, ou ainda o selo do Serviço de Inspeção Municipal, né, que é o selo quadradinho aqui, que é Serviço de Inspeção Municipal. Então, se tiver um desses três rótulos, um desses três selos no rótulo, o produto é seguro para ser comercializado, pode comprar, que ele passou por toda a inspeção e pela fiscalização da equipe técnica de Mossoró. Então, agradecer mais uma vez, colocar o serviço à disposição. Quem tiver interesse de mais detalhes, só buscar a secretaria. E também a gente tem o site, o link do serviço de inspeção no site da prefeitura, www.prefeiturademossoró.com.br. E lá vai ter um link, serviço de inspeção, que tem todo o documental da empresa que quiser se registrar, como é que eu faço para me registrar, quais são os documentos que eu preciso apresentar. São coisas simples que o serviço tem total interesse e a gente está disponível para ajudar. Muito obrigada, Marília, mais uma vez. Professor, deixar aqui o agradecimento ao professor Maurício, ao professor André, que nos acolheu, disse vamos fazer acontecer e deu tudo certo. Eu que agradeço, a gente do Departamento de Administração agradece muito pela oportunidade. Há tempos que a Andréa tem esse projeto de abrir esse podcast, então agradeço muito pelas suas falas, para falar sobre o seu trabalho, sobre o serviço que faz aqui em Mossoró, discente do curso de Administração da UERN aqui de Mossoró, do campus central, e esse projeto é exatamente para isso, para a gente ter esse bate-papo, para a gente conhecer esses serviços e entender também a sua importância. Então agradeço muito, Alane, pela oportunidade também, pela disposição do seu tempo. Muito obrigada.